Muito incomodado com a falta de atenção dos alunos na sala de aula, o professor Gilberto resolveu fazer algo diferente. Naquela primeira aula depois das férias do final do ano, o professor Gilberto pegou um pote de vidro de cerca de 30 centímetros e colocou em cima da mesa. E aí depois ele pegou vários sacos que ele tinha trazido, preparados especialmente para aquela experiência que ele ia fazer ali junto com os alunos. Tinha sacos de pedra e também de outros objetos. Ele pegou um saco lá com as pedras maiores, abriu, encheu o pote de vidro com as pedras que couberam dentro do pote. Ele pegou as pedras maiores e aí ele se virou para a turma e perguntou: galera, e aí? O pote está cheio? Ele tinha colocado aquelas pedras grandes dentro do pote até em cima, né? E aí todo mundo olhou para o pote, e que estava, né, até a boca cheia de pedra, e todos gritaram: sim, está cheio. O professor Gilberto pegou um saco com algumas pedras pequenas, bem menores que aquelas grandonas que ele tinha colocado. E aí ele foi virando o saco de pedras no pote, e aquelas pedrinhas foram se acomodando ali nos espaços vazios que haviam entre as pedras maiores. E aí o professor olhou para a turma e perguntou: e agora? O pote está cheio? Os alunos assim já meio desconfiados, né? Mas falaram: claro, tá aí, ó, tá cheio. Ainda conseguiu colocar mais pedra, agora ele ficou cheio. Nesse momento o professor pegou um saco com areia e foi despejando dentro do pote. E a areia então foi tomando ali todos os lugares que ainda havia espaço, entre as pedras maiores, entre as pedras menores. E novamente o professor perguntou: e agora? O pote está cheio? Uns já começavam a rir, outros já desconfiadões, né? Mas não tinha como negar: professor, agora o pote está cheio. E aí o professor perguntou: será que está tão cheio que não conseguimos colocar mais nada dentro? Os alunos olharam atentamente e viram que a areia tinha preenchido até os menores espaços que ainda sobravam. E aí os meninos disseram: não, agora ele está completamente cheio. E por fim o professor pegou um jarro com água e foi despejando a água dentro do vaso. E a água foi encharcando a areia, as pedras pequenas, as pedras grandes. E por fim, aquele vaso ficou realmente cheio. E o professor, então, a partir dessa experiência, começou a dar a lição para aqueles alunos. Assim como esse vaso, muitas vezes é a nossa vida. Quantas vezes as pessoas dizem: nossa, eu não tenho tempo para mais nada. Nossa, a minha vida parece que está 24 horas por dia não é suficiente. Parece que o tempo está diminuindo. E parece que as coisas que nós temos que fazer cada vez mais aumentam. Mas a grande questão não é que a sua vida está cheia. A questão é como você tem acomodado as coisas dentro do seu tempo e da sua vida. A grande lição dessa experiência que o professor fez: tudo na vida é uma questão de prioridades. Se ele tivesse começado, por exemplo, pela areia e tivesse enchido de areia aquele vaso, ele ia conseguir colocar mais alguma coisa? Só água. Se ele tivesse começado pelas pedras pequenas, ele teria conseguido colocar as pedras grandes depois? Não.
Portanto, na vida nós precisamos ter essa sabedoria. As pedras grandes significam o que? As nossas prioridades. Aquilo que é o mais importante. Aquilo que nós temos que, em primeiro lugar, dar conta de fazer, de resolver, de cuidar. Depois tem as pedras menores. Depois ainda vai ter a areia e, por fim, a água. Ele conseguiu colocar tudo, ou seja, ele conseguiu administrar a vida, o tempo, de uma maneira de dar conta de todas as situações sem surtar, sem se estressar, sem pirar. Mas, quando você começa a inverter a lógica das coisas mais importantes na sua vida, aí você perde o controle da situação. Aí 24 horas é pouco para você dar conta de tudo aquilo que você precisa fazer. E quantas vezes nós perdemos tempo com areia, com água, com pedrinhas pequenas, enquanto as pedras grandes, ou seja, as coisas mais importantes, a gente vai deixando para depois. É impressionante como hoje as pessoas gastam tanto tempo, por exemplo, nas redes sociais, na internet, no Zap Zap, e depois não tem tempo. Eu não tenho tempo. Né? Não é falta de tempo. A questão é como você organiza o seu dia, a sua vida. Se tem uma coisa que hoje é uma das coisas mais preciosas, é o tempo. O mundo, a internet, a TV, as redes sociais, ela vai fazer de tudo para obter a sua atenção e o seu tempo. Porque nesse tempo ela vai de alguma forma, querer te vender coisas, querer chamar a sua atenção para determinadas ideias. E aí? E aí quando a gente vê, o dia passou, o mês passou, o ano passou, e as coisas mais importantes a gente não deu conta ainda de alcançar, de correr atrás, de resolver. Por isso, comecemos o ano pensando um pouquinho nisso, né? Olhe para esse professor hoje, olhe para esse vaso, como eu tenho organizado as coisas na minha vida, de modo que o tempo que Deus me deu seja suficiente para mim conseguir fazer tudo aquilo que é necessário. As coisas de Deus, a vida de oração, a família, o trabalho, o descanso, o lazer, né? Quando tudo isso está meio bagunçado no nosso tempo, dentro do nosso vaso, aí a coisa vai ficando bagunçada, não é verdade? Muito bem, é isso, né? Pensemos nisso com carinho e quem sabe o ano, primeiro mês do ano, né? Esse início de ano é um tempo oportuno para a gente começar a fazer os ajustes, as mudanças, a reorganização necessária na nossa casa interior, na casa da nossa vida, da nossa existência, da nossa família e da nossa história.